Sabia que o seu fígado pode estar a sofrer em silêncio durante anos? Os primeiros sintomas só aparecem quando já é tarde demais. Este órgão não tem terminações nervosas, por isso não dói, mesmo quando está a ser destruído. Hoje, vamos revelar o top 5 de alimentos que são verdadeiros assassinos para o seu fígado. E não vamos falar apenas das coisas óbvias que fazem mal. Prometemos que, pelo menos, um destes alimentos o vai surpreender de verdade. Fique até ao fim para descobrir, não só os inimigos, mas também como os pode substituir de forma fácil e saborosa, dando ao seu fígado uma nova oportunidade. Mas antes de avançarmos, vamos pensar um pouco. O seu fígado é como o principal filtro e o laboratório químico incansável do seu corpo. Ele desempenha mais de 500 funções vitais. Limpa o sangue de toxinas, ajuda na digestão, armazena vitaminas e energia. Trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem férias nem folgas. Sempre que comemos algo prejudicial, é o fígado que leva o maior choque. Percebendo isto, fica claro por que é tão importante cuidar dele e ser consciente nas escolhas que pomos no nosso prato. Pois bem, vamos falar do inimigo número 1. É doce, tentador e está por todo o lado. É o açúcar, ou, para sermos mais exatos, o seu parente mais traiçoeiro, a frutose em escala industrial, e é particularmente perigosa quando está em forma líquida, nos refrigerantes doces, nos sumos de pacote, nos chás gelados e nas bebidas energéticas. Isso é uma autêntica bomba de açúcar para o seu organismo. Quando bebe um copo destas bebidas, o seu fígado recebe uma dose de choque de frutose, algo com que ele simplesmente não consegue lidar. O fígado não consegue usar toda essa quantidade para energia de imediato, e por isso não lhe resta outra opção senão começar a produzir gordura de emergência. Este processo é bastante parecido com a forma como o fígado lida com o álcool. O excesso de frutose transforma-se em triglicerídeos, uma forma de gordura que se acumula diretamente dentro das células do fígado. Com o tempo, isto leva a uma condição conhecida como doença hepática gordurosa não alcoólica, ou simplesmente gordura no fígado. Imagine que o seu principal filtro está, literalmente, a ficar encharcado de gordura e, consequentemente, deixa de funcionar corretamente. Esta situação afeta hoje em dia 1 em cada 3 adultos e é o caminho direto para problemas muito mais sérios, como inflamação e cirrose. E tudo isto começa com o que parece ser uma inofensiva lata de refrigerante. Muitos, nesta altura, podem estar a pensar: mas espera lá, a frutose não está também na fruta? Então, a fruta faz-nos mal? Isto é um mito muito comum que precisamos de esclarecer bem. É verdade, a fruta tem frutose, mas ela surge na sua embalagem natural. Ela vem acompanhada de água, vitaminas, minerais e, o fundamental, de fibra. Esta fibra desacelera a absorção desse açúcar, impedindo que ele chegue ao nosso fígado de forma agressiva e repentina. Pelo contrário, o xarope de milho com alto teor de frutose, que usam tanto em refrigerantes e doces processados, esse sim, é um veneno concentrado e puro para o fígado, desprovido de qualquer nutriente ou benefício real. Afinal, o que é que podemos beber em vez destes refrigerantes e sumos doces? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, brilhante. Comece pela água potável, a mais pura possível. Ela é a melhor amiga do seu fígado e de todo o seu organismo. Se a água pura lhe parece um pouco aborrecida, adicione-lhe uma rodela de limão, laranja ou umas folhas de hortelã. Outra excelente alternativa são as tisanas e os chás de ervas sem açúcar, camomila, hortelã-pimenta ou gengibre. Para além de matarem a sede, elas têm ainda propriedades anti-inflamatórias. Ao dar este passo tão simples, estará a eliminar uma das principais fontes de sobrecarga para o seu fígado. Vamos agora ao segundo ponto da nossa lista. Este é um assassino invisível, escondido numa quantidade enorme de produtos que encontramos nas prateleiras dos supermercados. Estou a falar das gorduras trans. São gorduras criadas artificialmente,
obtidas através de um processo de hidrogenação de óleos vegetais. Os fabricantes adoram-nas porque são baratas, duram muito tempo e ainda por cima melhoram a textura dos alimentos. Encontramo-las na margarina, nos cremes barráveis, nos bolos, nos biscoitos, nos crackers, nas batatas fritas de pacote, nas refeições pré-cozinhadas e, claro, no fast food. No fundo, quase tudo o que é crocante e que demora muito a estragar-se é muito provável que contenha estas gorduras trans. Mas afinal, por que é que as gorduras trans são tão perigosas? As gorduras trans são uma substância estranha e alheia ao nosso corpo. O nosso organismo não sabe como as processar ou digerir corretamente. Quando chegam ao corpo, elas causam uma inflamação generalizada ou sistêmica, e o órgão que mais sofre, claro, é o fígado. Elas incorporam-se nas membranas das células do fígado, prejudicando o seu funcionamento. Isto causa o chamado estresse oxidativo, danificando as células hepáticas e promovendo a acumulação excessiva de gordura. O consumo regular destas gorduras aumenta drasticamente o risco, não só de esteatose, ou seja, gordura no fígado, mas também de fibrose e até mesmo de cirrose hepática. Como é que se identifica este inimigo? É preciso ler os rótulos com muita atenção. Se na lista de ingredientes vir termos como óleos vegetais parcialmente hidrogenados, gordura culinária, margarina ou substituto de gordura láctea, ponha esse produto de volta na prateleira sem hesitar. Não se deixe enganar por embalagens bonitas ou chamativas. Por exemplo, wafers ou bolachas, que parecem inofensivos, podem conter até 50% de gorduras. Há trans na gordura total. Isto é um golpe tremendo para a sua saúde, que está a infligir a si mesmo a cada dentada. Fuja destes produtos. Felizmente, substituir as gorduras trans é muito simples. Em vez de usar margarina ou aqueles sprays e barras vegetais, opte por manteiga de boa qualidade em quantidades moderadas. Ou então, utilize óleos vegetais não refinados, como o azeite, o óleo de linhaça ou o óleo de coco. E em vez de comprar pastelaria cheia de química, esforce-se para preparar as suas guloseimas em casa. Um bolo caseiro ou umas bolachas, feitos com a sua manteiga, serão 1000 vezes mais saborosos e saudáveis do que os que encontra nas lojas. Assim, saberá exatamente o que está a comer e terá sempre o controle sobre a qualidade dos seus ingredientes. Vamos avançar. O inimigo número 3 é algo que frequentemente subestimamos. Falo aqui do excesso de sal. Sim, exatamente, o sal de cozinha que usamos no dia a dia. Claro que o sódio é necessário para o nosso organismo. Ele é fundamental para manter o equilíbrio hídrico e salino e também para o bom funcionamento do nosso sistema nervoso. A questão é que o ser humano moderno consome, hoje em dia, este sal em quantidades muito superiores às doses diárias recomendadas. E o grande perigo não está tanto no saleiro que tem em cima da sua mesa, mas sim no sal escondido, que está presente nos produtos prontos e nos alimentos pré-cozinhados. Sabe como é que o excesso de sal prejudica o seu fígado? Em primeiro lugar, consumir muito sódio, que está no sal, provoca retenção de líquidos e, claro, tensão alta. Isto acaba por sobrecarregar todos os seus órgãos, e o fígado não é exceção. E em segundo lugar, os estudos indicam que há uma relação direta entre o sal em excesso e o desenvolvimento da temida fibrose hepática. O que é a fibrose? É um processo onde as células saudáveis do fígado são substituídas por tecido cicatricial. No fundo, é como se o seu fígado começasse a ficar duro, dificultando o seu funcionamento e sendo um aviso de que a cirrose pode estar a caminho. Lembre-se, o sal tem o poder de, literalmente, deformar as células do seu fígado. Pode pensar que não ingere assim tanto sal, mas vamos confirmar, sim, consome enchidos, como chouriço, salsichas ou fiambre. E quanto a vegetais, peixe ou carne em conserva? Utiliza molhos de compra, o molho de soja, o ketchup, a maionese. Compra sopas instantâneas,
massas pré-cozinhadas ou pizzas congeladas. O que acontece é que todos estes produtos escondem uma quantidade colossal de sal. Os fabricantes usam-no não só como conservante, mas também para intensificar o paladar. E o pior, uma única porção pode conter a totalidade da sua dose diária recomendada de sódio. O que fazer? Comece por uma regra simples. Cozinhe em casa, usando produtos frescos e naturais. Desta forma, consegue controlar totalmente a quantidade de sal que ingere. Em vez de salgar demasiado a comida, descubra o mundo dos temperos e das ervas aromáticas naturais. O alho, a cebola, a pimenta preta, o pimentão doce, a curcuma, o orégano, o manjericão e até mesmo um pouco de sumo de limão e vinagre podem dar à sua comida um sabor e um aroma incríveis, sem precisar de um único grão de sal a mais. As suas papilas gustativas vão reeducar-se rapidamente e começará a sentir o verdadeiro sabor dos alimentos. E o seu fígado vai respirar de alívio. O quarto inimigo na nossa lista são os alimentos que muitas pessoas consideram a base da sua alimentação. Refiro-me aos hidratos de carbono refinados, ou simples. Estamos a falar do pão branco, dos bolos, das massas feitas com farinhas refinadas, do arroz branco, da sêmola e da maioria dos cereais e flocos de pequeno almoço. O problema é que, durante o processamento, estes produtos são despojados da fibra, das vitaminas e dos minerais. Resta-lhes, no fundo, apenas o amido, o qual, no nosso organismo, se comporta de forma muito semelhante ao açúcar comum. Quando come um prato de massa branca ou uma sanduíche de pão branco, estes alimentos são absorvidos muito rapidamente e provocam um aumento muito brusco dos níveis de glicose no sangue. Em resposta, o pâncreas lança uma grande quantidade de insulina para conseguir levar este açúcar para dentro das células. Mas, quando o açúcar está em excesso, as células já não o conseguem receber. É aí que o fígado volta a intervir. Ele recolhe a glicose em excesso no sangue e, tal como já deve ter adivinhado, transforma-a em gordura. Este mecanismo é exatamente o mesmo que acontece com a frutose. Quando ouvem falar disto, muitas pessoas caem no radicalismo de cortar completamente os hidratos de carbono. Mas isto é um erro enorme. Os hidratos de carbono são a principal fonte de energia para o nosso corpo e para o cérebro. Desengane-se, não tem de eliminá-los. A chave é simplesmente aprender a escolher os hidratos de carbono certos. Os hidratos de carbono certos, ou os chamados complexos, são ricos em fibra. A fibra atrasa a sua absorção, o que garante que o açúcar chegue ao sangue de forma suave e gradual. Assim, fica saciado por mais tempo, sem sobrecarregar o fígado nem o pâncreas. As substituições são fáceis de fazer e há muitas opções. Em vez de pão branco, opte pelo pão integral ou de centeio. Troque o arroz branco por arroz integral, preto ou vermelho, ou por cereais como o trigo sarraceno, a quinoa e o bulgur. Quanto à massa, compre apenas aquela feita com trigo duro e tenha o cuidado de não a cozer demasiado. Em vez dos cereais açucarados ao pequeno almoço, prepare flocos de aveia integrais. Estas pequenas alterações na sua alimentação não só protegem o seu fígado, como também lhe dão mais energia, melhoram a digestão e ajudam-no a controlar o peso. Chegamos finalmente ao quinto ponto da nossa lista. Pode ser o mais óbvio, mas é, sem dúvida, dos mais cruciais. Estou a falar do álcool. E, neste tema, preciso de chamar a vossa atenção para um pormenor crítico que muitas pessoas ou desconhecem completamente, ou então optam por ignorar. Refiro-me ao mito da chamada dose segura. Para as células do seu fígado, lamento dizê-lo, mas este conceito de dose segura de álcool simplesmente não existe. Qualquer quantidade de etanol, por mais pequena que seja, é considerada uma toxina para o nosso organismo, e é precisamente o fígado que fica encarregue de a neutralizar. Assim que o álcool chega ao fígado, as células entram logo num ritmo de trabalho acelerado para conseguir decompor essa substância
em algo mais simples. É durante este esforço que se forma o acetaldeído. E o acetaldeído é um composto altamente tóxico, que não só danifica as células do nosso fígado, como provoca inflamação e aquilo a que chamamos estresse oxidativo. O problema é que se beber álcool de forma regular, mesmo que seja pouco, o seu fígado simplesmente não consegue recuperar a tempo. Este processo inflamatório crônico e contínuo leva primeiro à esteatose hepática alcoólica, o chamado fígado gordo. Depois, evolui para uma hepatite alcoólica e, no final, chegamos à cirrose. A cirrose é uma condição irreversível, onde o tecido saudável do fígado é completamente substituído por tecido cicatricial. Pense bem, o senhor ou a senhora tem o hábito de tomar aquela tacinha de vinho todas as noites, pensando que é para relaxar, ou até mesmo que faz bem para os vasos. Para si, pode ser apenas um ritual. Mas para o seu fígado, isto é o equivalente a um turno extra diário, numa fábrica química nociva, trabalhando sem proteção, dia após dia, ano após ano. Mais cedo ou mais tarde, a sua capacidade de produção simplesmente se esgota, e a máquina acaba por avariar. E o mais assustador é que esta avaria acontece de forma silenciosa. O senhor ou a senhora podem não sentir absolutamente nada até que se perca mais de 75% das funções hepáticas. Que tipo de substituição pode haver? Sem dúvida, a melhor substituição para o álcool é a sua completa ausência na sua vida. O seu corpo, e especialmente o seu fígado, ficarão imensamente gratos por este presente. No entanto, se procura uma alternativa para situações sociais, ou para criar um ambiente especial. Hoje em dia existe uma vasta seleção de vinhos, cervejas e até mesmo bebidas espirituosas de grande qualidade, todos sem álcool. Pode também preparar cocktails deliciosos e visualmente atraentes, à base de sumos naturais, infusões de fruta e água mineral. Cuide do seu fígado. Lembre-se, só tem um. Portanto, para resumir o que aprendemos, bebidas açucaradas, as gorduras trans da pastelaria e do fast food, o sal escondido nos produtos pré-cozinhados, os hidratos de carbono simples e o álcool. Estes são os 5 grandes cavaleiros do apocalipse para o seu fígado. Agora já conhece os seus inimigos, e o mais importante, está armado com o conhecimento necessário para os combater, optando por alternativas saudáveis e saborosas. Mas há aqui um facto surpreendente e muito animador. O fígado é um órgão único, com uma capacidade de autorregeneração impressionante. Ao retirar estes produtos prejudiciais da sua dieta, não está apenas a impedir que ele se destrua, está a dar-lhe uma verdadeira oportunidade para recomeçar, uma segunda vida. Pode começar hoje mesmo, com um passo simples. Por exemplo, troque um copo de refrigerante por um copo de água pura. Obrigado por ter assistido a este vídeo tão importante até ao fim. Se aprendeu algo de novo e útil, por favor, deixe o seu gosto e subscreva o nosso canal para não perder os nossos próximos vídeos sobre saúde. E agora, uma pergunta para si. Qual destes produtos listados foi a maior surpresa? Deixe a sua resposta nos comentários e vamos conversar sobre isso.